Então vamos ver aqui como é que fica o projeto de circuitos combinacionais simples utilizando System Verilog, tá? Então a gente vai mostrar como é que constrói um circuito combinacional simples usando portas lógicas básicas, só em System Verilog, que a gente não vai ver em VHDL, tá? E aqui eu tenho um exemplo de como é que a gente constrói o nosso primeiro circuito. Então acontece, quando eu vou construir um componente em System Verilog, esse componente se chama módulo, tá? Então eu vou usar essa palavra reservada, módulo, e essa palavra módulo vai dizer, ó, que nesse arquivo, esse arquivo quando você cria, ele tem que ser salvo com a extensão .sv, que é System Verilog, e eu coloco aqui módulo, o módulo, põe um nome para ele, abro parênteses, e aí eu vou listar quais são as entradas e as saídas desse módulo. E eu listo da seguinte maneira, eu coloco a direção, no caso input, entrada, eu coloco o tipo. Existem vários tipos em System Verilog, mas o que a gente vai utilizar para representar os bits nas entradas dos nossos circuitos vai ser esse tipo logic. Aí eu listei, tem uma entrada A, entrada B, vírgula, output, então é uma saída, também do tipo logic, chamada C, fecho parênteses, ponto e vírgula. Em seguida, na linha 8 aqui, ó, eu crio dois sinais. O que seriam sinais? Seriam ligações físicas internas do circuito. O que está entre parênteses, né, que está aqui na linha 2, a linha 6, são as ligações externas. O que está aqui na linha 8 são ligações internas. E aí eu tenho um bloco aqui, ó, do 10 ao 12, eu tenho um bloco no qual eu vou assinalar, eu vou fazer as interconexões entre essas entradas e esses sinais internos. Então, por exemplo, na linha 10, eu atribuo a S1 uma AND, esse símbolo aqui, esse operador aqui é uma AND entre A e B. Na linha 11, eu atribuo a S2 uma AND entre A e not B. O til é a negação. E na linha 12, eu atribuo a C uma OR, né? Esse símbolo aqui, a barra é a OR, entre S1 e S2. Tá? É claro que isso aqui é uma linguagem de descrição de hardware. Então, o que ele está dizendo para a gente é como é que o circuito está sendo construído. Né? Então, só para a gente resumir. Então, no componente Verilog, a gente vai definir ele através do módulo. Esse módulo ele tem duas partes. Uma, a declaração de portas, que é daqui da linha 2 à linha 6. E o restante é o corpo do módulo. Então, na declaração de portas, eu vou dizer o que são as entradas e o que são as saídas. No corpo do módulo, eu vou escrever qual é a estrutura ou o comportamento daquele circuito. No caso aqui, eu usei a estrutura. Aqui eu tenho outro exemplo, né? E nesse exemplo, ele é parecido com o anterior, só que se vocês perceberem, na linha 3 e na linha 4, eu utilizei o tipo wiring. Tá? O wiring também é um tipo que você pode utilizar, embora eu recomende que vocês utilizem apenas o logic nessas aulas. Tá? Então, é o mesmo circuito, só mudou aqui que é o wiring, né? Que é um tipo que era mais usado no Verilog, no System Verilog a gente usa mais o logic. Eu não vou entrar nas diferenças entre os tipos, que não faz sentido para a disciplina. Tá? Mas basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte, tá? O S1 e o S2 são conexões internas, né? A gente vai chamar de sinais, e a gente vai usar o S1 e o S2 para poder fazer algumas conexões. Quando você lê o código que está aqui, da linha 7 à linha 11, isso aqui vai ser transformado num circuito parecido com o circuito que está aqui na parte inferior direita do slide, tá? Então, o que é que ele fez? Ele construiu uma porta I entre A e B, uma porta I entre A e B negado, construiu uma porta OR entre a saída das duas portas I e atribuiu isso à saída C. É isso, tá? Diferentemente de Python, de C ou de qualquer outra linguagem que vocês estejam trabalhando, esse código não vai gerar instruções para construir, instruções para serem executadas por um processador. Ele vai gerar uma netlist no qual ele vai dizer quais portas lógicas vão ser implementadas e como é que elas estão conectadas entre si. Vamos ver aqui os construtores básicos da linguagem. Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês um esqueleto de um código básico, quais são os principais elementos léxicos da linguagem, tá? Quais são os tipos de dados e operações que a gente vai utilizar ao longo do curso. Vamos mostrar como é que faz uma descrição estrutural, uma descrição que depende
um circuito que é composto por subcircuitos e suas interconexões. E, por fim, a gente mostra como é que faz o teste bench. O teste bench, lembrando, é aquela simulação na qual eu vou avaliar o funcionamento de um circuito. Então, vamos lá. Esqueleto típico de um código em System Verilog. Eu vou começar com a declaração eu vou começar pela declaração do módulo e a declaração das portas, que é essa parte aqui da linha 1 à linha 6. Então, eu vou usar a palavra reservada módulo, vou dar um nome para ele, vou abrir parênteses e vou aqui listar quais são as entradas e quais são as saídas. E, a grosso modo, inicialmente, a gente vai utilizar sempre o tipo logic para representar entradas e saídas que tem um único bit. Em seguida, eu vou declarar sinais. O que é um sinal? Um sinal, na verdade, é nada mais nada menos que uma conexão física interna do circuito. Ela não está externa, ela não é uma interface de entrada e saída, é uma conexão física do meu circuito. Na linha 8 eu declarei dois sinais, S1 e S2. Eles vão interconectar partes do meu circuito. E aí, depois disso, eu tenho um corpo do meu programa. Eu posso chamar de programa, embora seja um circuito, porque, enfim, nesse caso aqui, acho que cabe. Tá? E aí, o que acontece? No System Verilog e nas linguagens de descrição de hardware, as coisas acontecem simultaneamente. Significa o quê? Que da linha 10 à linha 12, tanto faz a ordem com que essas instruções foram escritas, porque no final a ferramenta vai avaliar as instruções e vai gerar o mesmo circuito. Tá? Então, aqui no caso, eu estou utilizando sentenças contínuas, que é esse assign, né, que ele permite que você atribua um valor a uma saída ou a um sinal interno. Então, é o mesmo código anterior, então ele fez, né, atribuiu S1, um I entre A e B, S2, um I entre A e não B, e depois atribuiu a saída C, uma O entre S1 e S2. Então, isso é uma das coisas que eu posso fazer aqui no corpo do meu módulo. Como eu também vou ter o bloco always, então o bloco always, ele permite, é um bloco de código no qual a gente pode descrever de maneira sequencial, diferentemente do que está fora do always, porque aí são coisas que acontecem de maneira paralela, mas no always a descrição é sequencial. Então a gente vai ver que existem dois blocos always em System Verilog, existe até mais, mas assim, dentro desse nosso subconjunto do System Verilog que a gente vai estudar, só vão existir esses dois, que é o always combi, que é para circuitos combinacionais, e o always FF, que é para usar para circuitos sequenciais, registradores, flip-flops. E aí a gente também pode fazer outra coisa, a gente pode fazer dentro do corpo do módulo, é instanciar outros módulos, ou seja, eu tenho um componente que dentro dele ele usa outros componentes. Tá? A gente vai ver como isso funciona também. Falar um pouquinho dos elementos léxicos. Tá? Então, os comentários. Eu posso ter comentário de linha simples ou de várias linhas, tipo C, né? Barra, barra é o comentário de linha simples. Barra, asterisco, asterisco, barra é o comentário de múltiplas linhas. Os meus identificadores, que são os nomes das entradas, saídas, dos módulos, tal, dos objetos que compõem a nossa descrição, você vai usar apenas letras do alfabeto, dígitos decimais e o sublinhado. Né? Esses identificadores devem começar com a letra ou um sublinhado. E o System Verilog, ele distingue entre caracteres minúsculos e maiúsculos. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso aí. Eu tenho um exemplo de alguns identificadores válidos. Né? Então, tem A10, tem Next Underline State, tem um Next State junto, e tem esse main addr enable, que seria um habilitador do endereço de memória. Né? Então, esses exemplos aí, eles são válidos, né, como identificadores. Os tipos de dados, tá? Então, quais são os tipos de dados que nós vamos utilizar? Né? System Verilog tem muitos tipos de dados, mas nós não vamos utilizar todos eles, porque para a gente só interessa os que eu vou mostrar aqui. Eu tenho um tipo logic, que a gente vai utilizar mais, que ele pode assumir 4 valores. 0, 1, autoimpedância, que é o Z. Esse autoimpedância a gente utiliza quando você tem um barramento e você tem vários componentes ligados nesse barramento, e no barramento apenas 2 componentes podem estar trocando informações ao mesmo tempo. Então, quando o componente não quer trocar informações, não quer utilizar o barramento, ele coloca o barramento em autoimpedância. É como se ele estivesse isolado do barramento, ele não está interferindo no sinal que vai trafegar ali. Que é no caso, a autoimpedância é esse Z. Tá? E esse X, que é o indefinido, quando você esquece de atribuir um valor
né, uma entrada, uma saída, e o simulador não sabe qual valor que vai ter ali, ele coloca esse xzinho lá. Eu tenho um exemplo aqui de alguns tipos logic, né? Então, posso logic x, y, são dois valores logic, um valor x, um valor y, né? Eu posso criar um vetor de logic, no caso esse logic, aí abre parênteses 7, 2.0, é um vetor de 8 bits, vai do 7 ao 0, com o nome data. Esse logic 70, dois pontos, né? Main 0, 2.3, é uma memória de 4 por 8, ou seja, eu tenho 4 posições de 8 bits, tá? Eu consigo fazer isso aí também, declarar dessa maneira. Eu posso ter o tipo inteiro, e aí o inteiro são inteiros de 32 bits, né? Sinalizados. Eu tenho o tipo tree, que ele é usado para representar buffers de portas bidirecionais, então, em alguns circuitos, algumas portas podem ser de entrada e saída. Então, às vezes funciona como entrada, às vezes funciona como saída. Nós não vamos utilizar isso aqui, tá? Eu coloquei aí, mas a gente não vai utilizar. E também tem os tipos enumerados, né? Que é um tipo definido para o usuário. Então, por exemplo, eu quero criar um tipo que armazene qual é a cor do RGB. Então, eu crio um enumerado, enum, red, green, blue, e atribuo RGB. Então, esse RGB pode receber red, green, blue. É claro que a ferramenta vai atribuir esse red, green, blue a algum valor inteiro, né? É parecido com o tipo enumerado que você tem em C em outras linguagens de programação. Como é que a gente representa os números em System Verilog? Então, para representar os números, eu tenho que seguir esse padrão aqui, ó. Eu vou começar com sinal. Se o sinal for positivo, não precisa colocar, mas se for negativo, você coloca o sinal negativo. Eu coloco o tamanho, ou seja, quantos dígitos vão ter. Aí eu coloco aspas simples, digo qual é a base e o valor. Exemplo. Então, eu tenho aqui 5, aí aspas simples, B, que vai ser o binário, aí eu coloco aqui 11010. Embaixo eu tenho 5, né, que seria o número de bits que existe, né? Aspas simples, O, 32, o O de octal, o H de hexa, e assim por diante. Eu acho que está errado esse exemplo, porque aqui não deveria ser 5, deveria ser 2, né? E aqui também deveria ser 2, que são só 2 dígitos, mas tudo bem. Vocês entenderam como é que funciona, né? E aqui eu tenho um exemplo negativo, né? A gente não viu ainda, né? Para essa turma que está vendo isso, a gente não viu ainda representação de números negativos, mas se eu precisar, eu posso colocar menos, aí eu coloco aqui 5, que é o número de bits, aspas simples, B, 0001. Normalmente, nos exemplos que a gente vai utilizar, a gente vai estar utilizando aí binário, tá? Talvez no máximo hexa. Vamos ver aqui alguns operadores. Então, eu tenho os operadores aritméticos, soma, subtração, multiplicação, divisão, módulo, exponenciação. Eu tenho os de deslocamento à direita, à esquerda, deslocamento aritmético à direita e à esquerda. Tem uma diferença entre os dois, depois vocês podem pesquisar, não vamos falar agora. Eu tenho os operadores relacionais, menor, maior, ou maior, menor, maior, menor, maior igual e menor igual. Você usa lá onde for fazer os testes com if. Eu tenho de igualdade, né, o igual, que é igual a igual, e o diferente, que é exclamação igual. Eu tenho os operadores bit a bits, que eu tenho o not, que é o till, o i, lógico, né, o i, que é o i comercial, o ou, né, que seria a barra, e o circunflexo seria o shor. Eu tenho os lógicos, né, então negação, o ilógico e o ou lógico. A diferença do ilógico e do i bit a bit é que o ilógico você usa no if para fazer comparações, né? O i bit a bit é quando eu tenho duas palavras binárias e eu quero fazer um i entre cada bit das duas palavras. Eu tenho os operadores de concatenação, que são as chaves. Tem esses dois tipos. A priori a gente vai usar só o primeiro, mas depois a gente pode ver como é que eu uso também o segundo. Então, basicamente, quando eu quero concatenar, juntar, pegar 2 bits e formar uma palavra, pegar dois sinais de 1 bit e formar um sinal de 2 bits. Posso fazer isso aí. Pegar um sinal de 7 bits com um sinal de 7 bits para formar um de 14. Também dá para usar com esse operador. Tá? Vocês vão ter tempo de poder utilizar os operadores e ver como é que eles funcionam. E aqui, para terminar, aliás, tem mais uma coisa ainda.
eu tenho aqui um exemplo de descrição estrutural. Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho um circuito, aqui à esquerda, que eu tenho 4 entradas, A0, B0, A1, B1, e eu tenho 2 circuitos, subcircuitos, né, que é esse componente comp, que ele tem entrada A, entrada B, entrada C, eu uso ele 2 vezes, e aí passo depois uma porta aí e tem uma saída. Quando eu faço isso aqui em System Verilog, o que ele fez? Ó? Ele construiu aqui o nome do módulo, module, comparador, que ele colocou entrada, input, logic, 1, 2.0, ou seja, são 2 vetores de dois logics, A e B, output logic C, uma saída C do tipo logic, ele tem 2 sinais internos, S1 e S2, e o que é que ele fez aqui? Ó? Quando ele chama aqui combi, que eu acho que era para ser comp, que é o nome do componente, que é com P, mas que está com B, é um erro, vou falar com a minha equipe para corrigir depois. Então ele põe o nome do componente, que é o componente que você vai querer instanciar. Instanciar é tal qual está aqui nessa figura. É falar que aquele componente existe no circuito. Né? Ele vai ser utilizado e vai ser conectado. Aí, então você põe o nome do componente, dá um nome para aquela instância daquele componente, abre parênteses, e aí você vai fazer a conexão entre a entrada do componente e os teus sinais e tuas entradas e saídas do teu circuito. Então, o que ele faz? Pontuar, porque uma das entradas do componente se chama A, aí abre parênteses, conectou com A, aqui entre colchetes, 0, que é a posição 0 do vetor A, vírgula, ponto B, que é a outra entrada do componente, conectou com B, abre colchete 0, que seria a posição 0 do vetor B, vírgula, ponto C, ligou nesse sinal S1, que ele declarou bem aqui na linha 8. Ele faz a mesma coisa para a unidade 2 desse componente. Então, tenho 2, tal qual que eu tenho aqui na figura, eu tenho 2 instâncias desse componente. E depois ele utiliza aqui esse bloco na linha 13, nessa sentença, para poder jogar S1 e S2, que é essa porta lógica bem aqui, ó, na saída C. Tá? Então, é isso que a gente vai utilizar para poder construir circuitos de uma maneira estrutural. Tá? A descrição estrutural é essa descrição na qual um circuito é composto por subcircuitos e suas conexões. Tá? E para finalizar, o test bench. Então, o test bench, o que é? E aqui esse test bench tem um errinho, depois vocês vão ver o que é aqui todas essas linhas que ele está jogando valores para o A e para o B, está errada. Tá? Então, no meu test bench é um componente que ele não tem entradas, então tem aqui o nome dele, é o module, tb, comp, ponto e vírgula. Eu declarei aqui alguns sinais para poder manipular as entradas e saídas, e meu test bench ele não é voltado para a síntese do circuito, ele é voltado para a simulação. Então, como ele é simulação, eu tenho mais liberdade para poder manipular as entradas para poder verificar as saídas, tá? Então, o que é que ele fez aqui, ó, na linha 6? Ele instanciou o DUT é o componente em teste. Fez a ligação deles, tal, que é o meu comparador, DUT, fez a ligação. Ele criou um bloco initial. Esse bloco initial é um bloco que ele só é executado assim que o componente é criado, tá? Então, eu tenho um bloco initial e tenho um bloco always. O bloco always, ele fica sendo executado o tempo todo, como o nome próprio diz, e depende de algumas condições que você pode ter, que a gente vai mostrar depois. O initial não, no início ele inicia e pronto, só executa uma vez. Então, eu tenho o initial, begin, aqui na linha 9, e aqui ele começou a atribuir valores A e B, e esse cerquilha 200, uma vez é uma forma de você dizer para o simulador que ele rode 200 tempos de simulação. É uma forma de você controlar o tempo aqui no System Verilog. Então, basicamente, quando você faz um test bench, você atribui valores às entradas e você vai verificar as saídas. No caso aqui, ele não verificou a saída, você teria que verificar a saída através de uma forma de onda, que normalmente as ferramentas elas geram essa forma de onda para você na saída. Aí no final da simulação, ó, ele colocou esse dólar, né, esse símbolozinho do dólar, na linha 22, dólar stop, que é para indicar para o simulador para ele parar a simulação. Ele usou o end, que é para finalizar o initial, né, que ele começou com begin, finalizou com end, e aqui o end module para finalizar o módulo. E pronto. Né? Então, esse é o básico do básico de System Verilog para você poder simular e criar componentes combinacionais bem simples.